Boa tarde. Nós vamos falar um pouco sobre o Renascimento, mas antes de falar sobre o Renascimento, vocês lembram que na aula anterior eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o Renascimento, fazer uma pesquisa sobre Leonardo da Vinci, quem foi Leonardo da Vinci, que transformações sociais e econômicas foram presentes dentro do Renascimento. Então, a partir dessa pesquisa, a partir desse levantamento de dados, a gente vai começar a entender um pouco desse movimento. Não adianta começar a falar para vocês aqui sem pedir para vocês pesquisarem o que foi o Renascimento. Através de links, através de documentário, através de livros, vocês vão pesquisar e a partir daí a gente vai fazer um levantamento e começar a conversar um pouco sobre esse movimento. Foi um movimento que aconteceu na Florença, na Itália, muito importante, onde as ideias começaram a ressurgir. Como fala, renascer significa nascer de novo, ressurgir de novo a partir de novas ideias. E essas ideias, elas foram crescendo. O homem ele começou a pensar, ele começou a raciocinar, ele buscou meios de querer crescer, de querer avançar através da ciência, ou seja, através do conhecimento, ele começou a transformar o mundo. Ele começou a mudar o mundo. E um dos pintores que se destaca dentro do Renascimento foi o Leonardo da Vinci. Quando a gente estuda a trajetória de Leonardo da Vinci, ele percebe que que a gente sabe que ele foi filósofo, ele foi matemático, ele foi físico, ele foi em engenharia, né? Também estudou engenharia também, mas uma das áreas mais importantes que Leonardo da Vinci se destacou mais foi a área da anatomia humana, da figura humana em si, do homem vitruviano, da questão da proporcionalidade corporal. De todas as áreas, essa foi uma das áreas que Leonardo da Vinci se destacou mais. A partir daí, outros pintores também vão surgir, a gente vai ver isso lá na frente, com grandes influências de Leonardo da Vinci, que trouxe um pouco também da perspectiva e da profundidade. A gente vai ver isso em algumas obras de Leonardo da Vinci e de outros pintores renascentistas, que eles vão usar a técnica da perspectiva e a técnica da profundidade dentro das suas obras. E quando a gente fala de renascimento, a gente fala de perspectiva, de técnicas, a gente vai falar também sobre simetria, né? Era uma outra técnica que esses pintores utilizavam. Simetria, a gente pode observar a simetria em vários lugares. Na natureza, na arquitetura, nas artes, na matemática, em várias áreas. E também dentro do Renascimento, alguns pintores usaram a simetria. A gente vai entender um pouco o que é simetria. E dentro da simetria, existem dois tipos de simetrias que a gente vai estudar no decorrer das aulas. O que é simetria? Simetria nada mais nada menos é a divisão de partes iguais e formatos e tamanhos iguais. Formatos e tamanhos de partes, as partes elas têm que ser idênticas, as partes têm que ser iguais. Tá? A gente estudou um pouco sobre isso e se a gente for sair por aí fazer uma pesquisa, a gente vai encontrar na área de arquitetura, nas artes, na matemática, vários exemplos de simetria. Existem dois tipos de simetria. A simetria radial, que é essa aqui, a simetria radial, e nós temos a simetria bilateral. A simetria radial, ela parte de um eixo em torno em torno de si mesmo. Ó, parte daqui e vai, ó. Então nós temos uma simetria radial. Aqui é a mesma coisa, parte de um eixo se repetindo em torno dele mesmo. Parte de um eixo se repetindo em torno dele mesmo. Quando parte de um eixo se repetindo em torno dele mesmo, nós chamamos de simetria radial. E a simetria bilateral? A bilateral possui um único eixo de simetria, que é esse eixinho que vocês estão vendo aqui no meio. Ó, a gente diz que possui um único eixo de simetria. Então nós temos aqui o que? Simetria bilateral. Em alguns campos também, em algumas áreas, a gente consegue entender um pouco, a gente consegue encontrar simetria. A gente encontra simetria no português, na língua portuguesa, que você pode ler uma palavra da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, que a gente chama de palíndromo, né? Que a gente chama de palíndromo, que você pode ler da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Também temos na matemática o palíndromo na matemática, que você também pode ler o número da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Isso também dentro de um prato de bateria, quando você começa a gente bater, a gente consegue perceber o eixo simétrico aí.
E na escala musical, onde existem as escalas ascendentes, as escalas que descem, que sobem, são chamadas de ascendentes. As escalas que descem são chamadas de descendentes. Então, nesse meio aí, nós temos um eixo simétrico em relação à escala musical. As notas que sobem e as notas que descem no meio formam um eixo simétrico, ok? Estudamos também alguns elementos importantes, algumas palavras importantes que vão ser usadas no Renascimento, que seria a produção pictórica, que está relacionado à pintura. Vai ser muito utilizado isso dentro do movimento do Renascimento. A questão proporcional, da proporcionalidade corporal, questão da figura humana, né? A gente trabalha com proporção o tempo todo. O Leonardo da Vinci trabalha com essa questão da figura humana, dessa questão da anatomia humana o tempo todo dentro das suas obras. Falamos sobre retrato e autorretrato. Retrato, uma pintura, uma fotografia, um desenho e autorretrato. Autorretrato significa o quê? Retrato de si mesmo. Então, os pintores renascentistas utilizavam muito a técnica do autorretrato para eles fazerem suas próprias pinturas. Ora ele se manifestava triste, ora ele se manifestava alegre. Vai depender do ponto de vista do artista. Ok? E tem uma técnica muito famosa, muito importante também, que é a técnica do esfumato ou esfumaçado, tá? Esfumato ou esfumaçado é a mesma coisa. Ou seja, o artista ele utiliza vários tons. Os tons fracos e os tons fortes. Ou seja, ele faz um contraste de cores, ele faz um contraste de variações de cores. Quando ele faz esse contraste de variações de cores usando a mesma cor, a gente chama de técnica do esfumato. E Leonardo da Vinci, com frequência, ele usava essa técnica do esfumato dentro das suas obras. Se a gente for olhar para a obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, a gente percebe que algumas técnicas importantes ele utilizou, que foi a técnica do esfumato, a simetria e a questão da anatomia corporal, ou seja, a questão da anatomia humana. Então, essa obra contribuiu muito para as artes que foram inspiradas por outros artistas, né, dentro do movimento chamado Renascimento. Uma próxima aula, se Deus quiser.